Quando eu trabalhava como redatora, eu tinha um amigo que fazia a mesma coisa que eu. Inclusive, quando eu passei para o planejamento, meio na mesma época, ele também passou. Só que a gente sempre trabalhou em lugares diferentes. E ele não ficava muito além do horário. Claro que em agência é inevitável, às vezes acontece, mas não era uma coisa normal na vida dele, como era na minha, ficar virando noite trabalhando final de semana. Ele não entrava na loucura das pessoas que tem qualquer agência, na ansiedade das pessoas de fazer 15 reuniões seguidas durante o dia e começar efetivamente a trabalhar lá para as 8, 9, 10 da noite, que também é uma coisa normal. Ele falava, eu não vou entrar nessa reunião. E ele não entrava. Ele ia trabalhar e quando ele acabava o que ele estava fazendo, ele ia embora. E é lógico que milhões de vezes ele foi demitido, porque o que se espera de você numa agência, a dinâmica da agência toda não permite que você seja o dono do seu horário. O que se espera é que você não tenha vida pessoal. Inclusive isso é vendido como muito normal, eu mesma só percebi depois do meu treco, é vendido como normal você não ter vida pessoal. O trabalho é a sua prioridade e muitas vezes a sua única atividade. E muitas vezes ele ia parar numas agências assim super desconhecidas que estavam começando e eu sempre trabalhando em agências conhecidas e badaladas e eu olhava para ele e pensava assim, cara, que idiota! E agora, hoje, quem é o idiota? Porque a gente ganhava meio a mesma coisa. Porque no final da minha carreira, a minha produção já era menor e o meu medo era tão imenso que eu me colocava em situações indignas, inclusive de ter um salário muito abaixo do que eu merecia. E os meus últimos empregos foram em agências horrorosas. Ele mudou de profissão e hoje em dia tá feliz da vida. E eu tô aqui me esforçando para aprender que ele estava certo. E eu tenho um outro conhecido que também é redator, que só trabalha em agência medíocre. Lá na PQP, ganhando pouco, com cliente merda, com equipe ruim. E ele fala, mas pelo menos eu não preciso virar à noite, eu tenho horário para sair. E você percebe como são duas coisas diferentes? Porque um estava impondo o seu limite. O outro se conformou com a situação sem saída em que ele se vê. Hoje, esse aí que se conformou e continua trabalhando em agência medíocre, infeliz, e ele super se vitimiza, ele só não teve um burnout porque a sobrecarga dele é baixa. Só que vai ser isso até o fim da vida dele, porque ele não vê saída. Ele trabalha numa coisa que ele não gosta mais, num lugar que é na PQP, que não deixa tempo para ele fazer quase nada, chega em casa exausto, a programação de lazer e pessoal dele é tipo em volta do bairro as mesmas coisas, com poucos amigos, porque ele é uma pessoa, ele foi se tornando cada vez mais uma pessoa desinteressante, porque ele desistiu dele. O outro se reinventou numa nova profissão em que ele consiga impor esse espaço dele sem tanta dificuldade, porque em agência é um negócio que realmente você tem que ir muito contra a maré. E eu tô aqui me recuperando de um treco, de um burnout avassalador na minha vida. Esse amigo que hoje tá feliz é uma pessoa que sempre cagou montes para a opinião dos outros a respeito dele. Eu sempre vivi para corresponder às expectativas altas dos outros, sempre uma boa menina. Esse que tá conformado e infeliz é das pessoas mais vitimistas que eu já conheci na vida. Porque ele não se vê capaz de corresponder a nenhuma expectativa, então ele nem tenta e assume que ele não tem nenhum valor e que as pessoas estão certas em interpretar as atitudes dele como sendo de uma pessoa inferior. Então, impor espaço igual ser feliz. Corresponder às expectativas de ser uma boa menina igual burnout. Conformismo igual mediocridade. Para você refletir.